O texto de hoje está em Atos capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 13. Hoje você não vai ter o PowerPoint, não é porque ele não esteja funcionando, ele tem funcionado melhor a cada dia, não é isso? Mas nós vamos acompanhar alguns outros textos que eu vou mencionar para você. Então peço que você acompanhe. Por que isso? Atos 2. Atos 2, versículos de 1 até o 13. Atos capítulo 2. Se você tem a sua Bíblia, mantenha aberta. Assim diz a minha versão na Almeida Revista e Corrigida. Atos 2, de 1 até o 13. E mantenham aberto, por favor. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de que fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus quanto prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, atônitos, dizendo uns para os outros: o que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão embriagados, cheios de mosto. Essa é a palavra do Senhor. Pai, preciso da Tua graça, Senhor. Pegando esses lábios de vaso de barro, Senhor. E Deus, ungindo-os, Senhor. Não permita, Senhor, que a minha humanidade, a minha fraqueza, Senhor, possa interferir na entrega da Tua palavra, Senhor. Pai, que hoje nós possamos, como já foi orado, Senhor, claramente enxergarmos o Senhor. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Toma o controle e a direção desses próximos momentos. Continua, Senhor, a agir em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Talvez os irmãos já estejam bem cientes, mas no calendário cristão, esse domingo de hoje é o dia chamado domingo, dia de Pentecostes, que é a celebração dessa experiência que acabamos de ouvir. O termo Pentecostes significa 50, ou seja, 50 lá no seu original. 50 dias depois da Páscoa. Páscoa para nós, o dia da ressurreição de Jesus. Páscoa, ressurreição de Jesus, 50 dias, e aí, então a celebração de Pentecostes. Lá no Velho Testamento diz assim, que sejam guardados 7 sábados e na manhã do dia seguinte. Interessante, porque também o nosso Senhor Jesus, Ele foi imolado, o Cordeiro que nos traz, né, a salvação, aquele que tira o pecado do mundo, não mais o Cordeiro da Páscoa, não mais um animal, mas agora o próprio Filho de Deus sendo oferecido por nós. O que acontece? No dia seguinte vem a sua ressurreição. Por isso nós celebramos o domingo, o dia do Senhor, como o primeiro dia da semana. Pentecostes e Páscoas não são os únicos festivais, grandes festivais. Há muitas cerimônias no sistema judaico
que Deus introduziu para nos preparar para a vinda e cumprimento na vida de Jesus e o seu ministério entre nós, mas Pentecostes e Páscoa não eram os únicos celebrações. Deixa eu colocar em ordem pelo menos os 3 principais. Como eu já mencionei, o primeiro é a Páscoa. O que é a Páscoa? Vem lá do dia em que o Senhor, da noite em que o Senhor veio e julgou a terra do Egito. Foi um dia de julgamento. E o Senhor instruiu através de Moisés, o líder da nação, para que toda a família judaica que cria no Senhor Jesus, eles separassem um cordeiro sem mancha, sem mácula, e que o pai, o dono da casa, o cabeça daquele lar, ele pegasse o sangue do cordeiro e marcasse os umbrais, a entrada da casa. Toda a família estaria dentro. E o Senhor falou, à meia-noite, o anjo da morte, o julgamento vai passar sobre a terra. Páscoa, em inglês, Passover, passar por cima. Naquele momento, quando veio o anjo com o julgamento de Deus sobre o mundo em pecado, o que aconteceu? Onde ele viu o sangue, ele passou por cima, ele poupou. Então, Páscoa quer dizer que nós, pelo sangue de Jesus derramado por nós, e que já foi através da nossa entrega a Ele, recebido sobre nós, nós fomos agora lavados do pecado, nós escapamos do julgamento, nosso nome está no livro da vida, nossos pecados estão perdoados. Então, quando o Senhor, com o seu julgamento vem, Ele passa por cima de nós somos poupados. E foi assim com Jesus. Aliás, quando Jesus estava sendo oferecido em sacrifício, é quando o cordeiro da Páscoa estava sendo imolado lá no templo. Então, é essa a ideia da celebração da Páscoa. Mas logo em seguida o Senhor deu a instrução lá no Antigo Testamento para que 50 dias depois, 7 sábados mais um dia, a Pentecostes fosse celebrado. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, mas só para vocês terem uma ideia, a Pentecostes era também chamado a Festa das Semanas. Por quê? 7 semanas. Ele, lá em Deuteronômio, ele era chamado as Festa da Colheita. E também ele era chamado a festa, o dia das primícias, lá em Números 28. Então você vê que há mais de um nome para esta festa de Pentecostes. Porém, gente, tem que sair muito clara à tona. Jesus falou, se o grão não é sepultado e ele não morre, não pode haver o fruto. Então imagine, no dia da ressurreição, no dia lá que Jesus foi sacrificado e ressuscitou, o que aconteceu? Ele foi plantado. 50 dias depois, quando a nação estava trazendo as primícias, os primeiros rebentos, a primeira colheita, o que acontece? Agora, de uma vida plantada, 120 e rapidamente 3.000 mais convertidos. Uma semente, 3.120 explodiram. Vocês captaram essa ideia? Uma explosão de vida. Então, Pentecostes é o dia das primícias. Aquilo que começou com Jesus entregando sua vida sobre nós. Então, essa é uma das ligações entre a celebração de Pentecostes e também a morte e sacrifício de Jesus em nosso favor. Sem ressurreição, não faz sentido Pentecostes. Seria muito bom olhar para Pentecostes com aspectos positivos. Mas eu fiquei forte no meu coração, e eu falei, Senhor, está certo, eu estou entendendo direitinho isso, para olhar para Pentecostes de uma maneira negativa, entre aspas, porque é positiva, apesar que a aproximação que eu vou fazer é negativa. O que quero dizer? É que no meu coração o título para essa palavra é o seguinte, Pentecostes, o dia que marcou o fim, 3 pontos, de. Eu quero lhe dar 3 situações, 3 áreas que tiveram seu fim por causa de Pentecostes. Então é negativo, o dia que marcou o fim, não, mas positivo, porque são coisas excelentes para nós. Quais são essas 3 coisas que mudaram, que tiveram seu fim no dia de Pentecostes? A primeira delas é que eu chamei o dia em que as barreiras humanas foram desfeitas. O dia que as barreiras humanas foram desfeitas. Olha só, você está com a Bíblia aberta ainda, em Atos 2, diz assim, versículo 6. E correndo aquela voz, unânimes, aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que?
Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Não sei se você já teve essa experiência, ou já teve essa oportunidade de contar as nações enumeradas aqui. A minha conta vai 16, 17, depende de como você dividir. Representantes de 16 diferentes nações. Se você pensa que os Estados Unidos, a região metropolitana, já é uma confusão só, imagine aqui essas 16, 17 grupos de pessoas, etnias aqui representados, falando cada um na sua própria língua. Todos juntos ali. Então, o que aconteceu? O Espírito Santo de Deus foi derramado. Línguas como de fogo vieram, repousaram sobre cada um deles. O som como de um vento impetuoso. E imediatamente eles começaram, e repousou sobre cada um dos presentes, 120 homens e mulheres. Cada um começou a falar em línguas que eles não conheciam. Não fique confuso com línguas de adoração lá de 1 Coríntios, capítulo 12, e em seguida, porque essas línguas aqui foi um ato extraordinário. Eles falaram línguas que nunca aprenderam e puderam falar das grandezas de Deus para 16, 17 grupos de pessoas. Um milagre aqui no falar, um milagre aqui no ouvir. Você já imaginou isso? Extraordinário. Então, por que as barreiras humanas foram derrubadas? Marcou o fim dessas barreiras humanas? Porque vocês devem se lembrar, você não precisa abrir lá, vou apenas mencionar para você, se você puder, leia na sua casa Gênesis capítulo 11. Eu vou ler apenas um verso de Gênesis 11. Mas Gênesis 11 é a famosa história da Torre de Babel. Quando depois do dilúvio, depois de um grande livramento, então agora Noé e seus filhos, essa grande... Você vê que os padrões, o pecado está tão arraigado no ser humano que começa a reproduzir tudo isso aí. Então o Senhor vê a soberba do povo tentando construir uma torre de Babel para alcançar os céus, para que o seu nome fosse exaltado. E o Senhor olha entristecido, pensando assim, essa raça humana não tem jeito. Complicado esse meu povo. Então o que ele faz? Ele confunde as línguas. E o povo é espalhado pelos 4 cantos do mundo então conhecido. Em caso você pode ler, mas o versículo 9 do capítulo 11 de Gênesis fala assim: por isso se chamou o seu nome da torre Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra e os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então, em Babel, por causa do pecado, o que aconteceu? Separação. Nós cantamos, né? O véu que separava já não separa mais em relação ao sacrifício de Jesus. Quando o Espírito Santo desce, é derramado sobre os seguidores de Jesus, o que acontece? A separação que existia já não existe mais. Porque agora a cultura não era barreira, língua não era barreira, todos podiam agora falar e ser entendidos das grandezas de Deus. Você pode dizer amém para isso? Marcou o fim. Não há mais barreira, não há mais impedimento, porque agora, universalmente, o Espírito Santo comunica e fala através de nós. Mas uma outra lição aqui, eu vou pegar emprestado Atos capítulo 4, para essa próxima situação que foi destruída. O dia em que o medo foi conquistado, foi destruído. Quer dizer isso? Atos capítulo 4, versículo 24. Ouçam. E ouvindo eles quem? Todos aqueles que haviam recebido o Espírito Santo e agora estavam reunidos como igreja. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. O que aconteceu aqui? É que Pedro e João haviam sido presos, né? Você se lembra que eles foram ao templo na hora terceira, entraram lá no templo e eles foram lá, havia uma pessoa mendigando que estava ali por muito tempo, desde nascença, e ele pede eles uma esmola, e Pedro e João respondem: ouro nem prata nós não temos, mas nós que temos te dou, em nome de Jesus, olha para mim, levanta e anda. E aquele homem andou, e ele pulava e louvava a Deus. E como resultado daquilo, eles tiveram uma audiência, e puderam falar muito do Evangelho. E o povo ficou muito feliz de ouvir o Evangelho, mas não as autoridades. E eles foram presos, foram ameaçados. E depois soltos dizendo o seguinte: não fale nunca nesse nome. Até então a chegada do Espírito Santo. O povo de Deus, os discípulos primeiro e depois os outros que estavam com eles, estavam escondidos, às 7 chaves, no silêncio, com medo. Mas quando Pentecostes veio,
não só as barreiras humanas foram quebradas, mas agora ninguém tinha medo. Era um barulho só, era uma liberdade só, em nome de Jesus. E quando eles foram ameaçados, olha o que eles fizeram. Ao invés de se recolherem, não falem nesse nome mais, mas ao invés de se acovardarem e se recolher, olha o que eles fizeram. Unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. E eles oram mais. A oração foi linda e longa. Mas pulando para o versículo 29 de Atos 4, diz assim: Agora, pois, ó Senhor, esconde-nos. Não. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho, Jesus. E o que aconteceu? Olha como Deus respondeu. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos, outra vez, foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Você notou o que aconteceu? Tentaram amordaçar, tentaram sufocar. Mas quando o Espírito Santo de Deus está presente na sua vida, na minha vida, na nossa vida, o que acontece? Não tem como se calar. Pelo contrário, mais ousadia, mais intrepidez, mais convicção, mais certeza. Então você vê, foi só o dia que as barreiras foram destruídas, mas foi o dia também em que o medo foi conquistado. Mas há mais uma ainda. Eu vi negativo que é positivo. Foi o dia que marcou o fim da impotência espiritual. Por que impotência? Ainda hoje, você reconhece que o nosso problema maior é abrir os nossos lábios e testificar de quem Jesus é? Arranjamos todo tipo de razão, principalmente nos dias que vivemos, no nosso país, eu creio no mundo. Todo tipo de explicação. Religião é algo particular. Religião é algo pessoal. Não é, cada um faz o seu jeitinho, se funciona para você, tudo bem. E nós nos calamos. Mas não quando o Espírito Santo de Deus está sobre nós. Sabe por quê? Eu vou agora estar emprestando de Lucas 24, 49. Uma promessa de Jesus. Diz assim, ouça. E eis que sobre vós, Jesus falando, envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Espírito Santo, poder. Não há Espírito Santo, ausente, falta de poder. Cheio do Espírito Santo, com poder. E o próprio Jesus, depois da sua ressurreição, prestes a ascender aos céus, 10 dias antes de Pentecostes, falando aos seus discípulos, ele disse assim: discípulos, meus seguidores, Atos 1, versículo 8, mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis o quê? Testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Então o que acontece é Pentecostes? É que os lábios se abrem para nunca mais se fecharem. O medo desaparece. As barreiras nunca mais. Nunca mais. Porque agora eles falavam com ousadia. E o Espírito Santo lhes dava poder para fazê-lo. E o que nós vemos aí no livro de Atos é como essa realidade, como esse poder, essa presença se tornou realidade. Por isso o Pentecostes. Vamos concluir. Porque os versículos 12 e 13 ficam um pouco estranhos. Olha só, parece que está jogando um pouquinho de água fria. E todos se maravilhavam e estavam atônitos, versículo 12, dizendo uns aos outros, de Atos capítulo 2, o que quer isso dizer? Qual o significado disso? E há outros que zombam, que rejeitam. O que quer dizer para nós? Ele diz assim, outros zombando diziam, estão embriagados. Óbvio, se você for para casa e ler a partir do versículo 13, você vai ver que o apóstolo Pedro vai se levantar cheio do Espírito Santo. O medroso, o que negou Jesus, o que foi, que não foi capaz de reconhecê-lo por medo de perder a sua própria vida, agora transformado. Ele se levantou cheio do Espírito Santo e disse, irmãos, nós não estamos embriagados. O que vocês estão vendo é o cumprimento da profecia de Joel, que fala da promessa do Espírito Santo de Deus sobre o povo, o
derramamento, né, sobre os filhos e filhas, todos aqueles ali presentes. Ele vai explicar. Eu imagino que esses que perguntaram, o que quer dizer isso? Estavam atônitos. O que quer dizer? Como é possível nós estamos entendendo a nossa própria língua? Mais tarde, no versículo de número 37, eles se voltam para Pedro. Coisa tão marcante isso, né? Imagina o pastor pregando, ao final da mensagem, a congregação pergunta, e aí, o que vamos fazer? Eu creio que isso é uma receita para nós. E o Pedro diz para eles, arrependei-vos. Creia no Senhor Jesus Cristo, arrependei-vos dos vossos pecados. Sejam batizados em nome do Senhor Jesus, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis a dádiva do Espírito Santo. E aquele povo respondeu. Sem Páscoa, sem escapar do julgamento, o Espírito Santo não faz sentido. Eu creio que nossa primeira resposta tem que ser, Senhor Jesus, o Senhor é quem o Senhor diz que é. Vem tomar a minha vida. Eu creio que no teu sangue, no seu sacrifício por mim, eu escapei o julgamento. Vou escapar o julgamento. Receba-o. Logo depois desse culto, se você tiver esse desejo no seu coração, me procure. Nós o encaminharemos à sala de oração para você poder ouvir mais. Orar com alguém, poder ser instruído. Começa aí. Mas eu creio que o Senhor também está dizendo, olha, Renato, Dioneia, Josimere, Edmilson, Reinaldo, todos vocês. O Espírito Santo foi outorgado, foi derramado para colocar um fim. O fim em o quê? Nas barreiras. Nas barreiras humanas. Aquilo que nos separa. Ontem à tardezinha, acompanhei a minha esposa até o Costco, lá em Edison. Eu não sei quantos de vocês conhecem a cidade de Edison, mas há uma predominância de pessoas da Ásia, Ásia, né? Indianos de todo tipo. É raro você ver uma pessoa latina ou uma pessoa de pele branca, um Caucasian, né? A maioria. Eu fiquei impressionado. Nós tomamos, como eu não posso deixar de fazer, tem um sorvete lá, um sundae, strawberry sundae, que eu não posso ir ao Costco sem tomar aqueles strawberry. É parte da religião, né? Não está na lista. Já abri mão do café, posso tomar o strawberry sundae. Mas, anyway, eu quero dizer, gente, fiquei pasmado, rodeado de todo tipo de linguagem. Sabe a reação minha natural? Não sei a sua. Quando isso acontece, o que acontece? Eu murcho. Naturalmente. Já falo mais baixo. Já fico, né? Mesmo sem saber se as pessoas vão me entender ou não, porque eu vejo todos eles, crianças, adultos, jovens, todos se comunicando numa outra língua estranha. E eu pensei nesse texto de hoje. Quando Jesus entra em nós, a cara pode ser diferente, a cor do cabelo pode ser diferente, os costumes podem ser diferentes, o tipo de alimentação pode ser diferente, mas nós somos um em Jesus. Então eu creio que o Senhor também está chamando para nós para dizer o seguinte, olha, se você está tendo esse murchar diante das culturas ao nosso redor, nós precisamos dizer, clamar, Senhor, ouve nossa oração, concede na ousadia, Pai, e falarmos com intrepidez do seu Evangelho. E o que vai acontecer? O Senhor vai ouvir. E o Espírito Santo vai ser derramado outra vez. Não como uma maneira inicial, mas novamente, cheios do Espírito Santo. E nós vamos poder proclamar com liberdade. Onde é que está o seu coração nisso tudo? Queria que nós orássemos por um momento. Você pode fechar os seus olhos comigo, por favor? Você já escapou o julgamento que toda a raça humana vai enfrentar? Porque estamos separados de Deus? Você já tem o Senhor Jesus Cristo? Você já o recebeu na sua vida? Se não, hoje é um dia de dizer, Senhor, se Tu és quem o Senhor diz que é, vem, toma a minha vida. Vem sobre mim, Senhor. Perdoa os meus pecados. Me reconcilia com o Pai. Põe meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Porém, eu creio que hoje também é uma oportunidade de dizer, Senhor,
as ameaças, não ameaças físicas, mas culturais, todo tipo, Senhor. Tem feito calar, tem aprisionado, roubaram a intrepidez, substituíram a intrepidez com receio de abrir os lábios e me identificar publicamente com o Senhor. Muda esse quadro, Santo Deus. Derrama o Teu Santo Espírito sobre a minha vida outra vez, Deus, como no início, Pai. Renova, Pai, a Sua presença em mim. Em nome de Jesus. Ainda com os nossos olhos fechados, sentados ainda como estamos, seja para entrega ao Senhor Jesus, para recebê-lo como aquele que tira o pecado da nossa vida, do mundo, ou para estar preenchido outra vez do Espírito Santo de Deus. Onde você estiver, silenciosamente, ninguém olhando, fique de pé, em nome de Jesus. Eu vou encerrar orando por você. Amém. Não espere por ninguém. Não espere por ninguém mais. Não espere por ninguém. Isso é algo dele, somente. Eu vi algumas pessoas que se ajoelharam, também ajoelhar, ou que seja, algum sinal para que identifique, olha, Senhor, eu preciso dessa visitação nova, inicial, sobre a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. O dia que as barreiras foram rompidas, o dia que o medo foi embora da minha vida, o dia que o poder encheu o meu ser. Ó, Santo Deus. Pai querido, a palavra de Deus diz que aqueles irmãos estavam reunidos em obediência à instrução e promessa de Jesus. Ainda temerosos, ainda impotentes, mas esperando a promessa. E esses irmãos que hoje estão aqui de pé, Senhor, estão dizendo, ó Senhor, nós estamos aqui de pé em obediência à sua palavra, mas confiantes, o Senhor, da presença, do enchimento, do poder do Espírito Santo vindo sobre nós. Toma a nossa vida, Pai. Uma vez mais, Senhor, encha-nos da Tua presença, o Santo Espírito. Vem sobre nós, Senhor. Vem, Jesus. Vem tomar o nosso coração, viver habitar em nossa vida. Vem, Santo Espírito de Deus, encher todo o nosso ser. Nós oramos, Senhor, e saímos daqui, Pai, reinvigorados, confiantes na Tua graça, Pai, em nome do Senhor Jesus.